Giro Metropolitano, um produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação que você acompanha desde o início do ano de 2025 aqui no Sistema. E hoje nós vamos fazer uma análise histórica e também atual das problemáticas, dos desafios. Bom, você já vai entender do que eu estou falando. Eu quero saudar a presença da doutora Amélia Reinaldo, que é arquiteta urbanista, foi presidente da FIDEM de 99 a 2003, ocasião na qual coordenou a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Doutora, um plano que nós já falamos, mencionamos, citamos tantas vezes aqui no programa. Seja bem-vinda. Muito bom dia, muito obrigada, Natália, pelo convite, pela oportunidade de revisitarmos um trabalho que tem já passados 20 anos, mas que permanece atual. Verdade. Zé Arlindo, sociólogo, pesquisador do Centro Josué de Castro, bem-vindo, sempre um prazer recebê-lo aqui no Sistema. Muito obrigado, Natália. Primeiro quero parabenizar você e o Sistema de Jornal do Comércio pelo programa. É muito importante você trazer a essência do Brasil urbano, do Recife, de Pernambuco urbano, que é o Giro Metropolitano, que representa metade da população do estado de Pernambuco. É verdade, em números é relevante, por isso que a gente precisa discutir. E as provocações, elas vão surgindo a partir, inclusive, de falas dos nossos convidados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a doutora Amélia, logo na abertura, falou que o plano continua atual. Mas mudou tanto essa sociedade, não é? Essa nossa vida, em 20 anos praticamente da elaboração desse plano, que está em vigor, doutora. Mas quando a senhora fala que ele está atual, é porque ele ainda está em vigor ou porque ele está atendendo às necessidades das nossas vidas? Muito bem, Natália. Veja, bom dia, inclusive, ao ouvinte, e pela oportunidade que nós vamos ter de interlocutarmos sobre todo esse passado que a gente tem, mas que, como a gente comentou, que é um presente. E eu diria o seguinte, nós estamos falando de um espaço singular, né, da configuração do território, que é uma região metropolitana que, como o Zé Arlindo diz, tem quase metade da população do estado de Pernambuco e que tem o seu processo de configuração e de constituição desde a metade dos anos 70. E essa é o grande valor do planejamento. O planejamento ele não se esgota, ele pode mudar de performance, ele pode mudar de interesses de acordo com a dinâmica urbana, territorial, que os espaços vão tomando. Então, quando nós comentamos que todo um planejamento, ele, apesar do passado, da concepção de um passado, ele está presente, é porque ele vai se transformando e se ajustando segundo as regras da urbanística, da dimensão territorial de um espaço. Agora, pensar essa região metropolitana, eu vou continuar com a senhora e daqui a pouco a provocação também para Zé Arlindo, mas pensar essa região metropolitana. Para quem está nos acompanhando no YouTube, a senhora trouxe aqui livros que certamente mostram isso, que demonstram esse desenho. O que mudou nesse tempo, nesses 20 anos? Perfeito, Em desenvolvimento, configuração das cidades, população, trabalho, renda. O que mudou nesse período em que o plano está em desenvolvimento? Perfeito, Natália. Veja, você nos dá a oportunidade, eu acho que esse é o grande valor de um programa que discute a região metropolitana do Recife, é de tecer alguns comentários que nos parecem relevantes para o leitor de um modo geral. Nós estamos falando de um espaço que ele tem pelo menos 5 marcos temporais importantes. Às vezes eu brinco com os nossos colegas em debates e em discussões, que foi metropolitana a chegada dos holandeses. Na hora que eles pararam em Paulista, andaram o território de Paulista, hoje Paulista, depois Olinda e chegaram ao Recife. Ou seja, esse é o DNA de um contexto metropolitano. Algo que se espraia a partir, no caso do Recife, a cidade-mãe, e que irradia uma integração de territórios e que você vai localizando em que períodos isso se forma. Por exemplo, eu posso dizer que a região metropolitana se iniciou com o ciclo do açúcar. O ciclo em que o açúcar era produzido no interior do estado, mas tinha que chegar à frente d'água do Oceano Atlântico, o nosso porto, para que pudesse ser exportado. Nós temos depois em que o processo de presença, né, do Recife, já Recife como cidade e como capital do estado de Pernambuco, em relação ao mundo, né, então a presença dos ingleses, a presença francesa, a construção de infraestruturas, depois a formação de um pensamento metropolitano que norteia
teu país na década de 70, que a gente tem, no nosso caso, a expressão de Antônio Bezerra Baltar, que já discutia isso a partir dos anos 50. Depois nós temos um outro momento em que é o deslocamento do porto para Suape, que você já tem o espraiamento de uma mancha urbana, quer seja ao norte, quer seja ao sul, e mais recentemente, diríamos assim, com esse fenômeno que vai de um crescimento maior, inclusive das cidades periféricas e não da cidade mãe, que é isso que se constata agora no IBGE, nos dados do IBGE do censo de 2022. Então, a gente traz esse contexto do plano de desenvolvimento da região metropolitana, o Metrópole 2020, elaborado no início do século XXI, do século em curso, nos anos 2002, é que nós tínhamos missões, estratégias para essa construção. Por exemplo, data desse momento, a Constituição da FIDEM, da Sim. Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, data de 1975, é em 1999 que nós observamos que o planejamento metropolitano poderia replicar em todo o estado de Pernambuco. Então, data desse momento, a junção que nós fizemos da FIDEM com a FIAM era a Fundação de Desenvolvimento dos Municípios de Pernambuco, para que nós pudéssemos replicar o modelo metropolitano para todo o estado de Pernambuco. E, na sequência, já o PPA, elaborado em 1999 para o período 2000 e 2003, já configura essa interiorização do desenvolvimento. Então, Natália, todos esses livros que você observa aqui, é que a semelhança do Metrópole Estratégica para a região metropolitana do Recife, nós também elaboramos plano de desenvolvimento para as 12 regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco. Inicialmente eram 10, lá em 1999, depois em 2000 passaram a 11, e na sequência, em 2003, já na construção do PPA do período 2004 e 2007, nós temos então as 12 regiões de desenvolvimento que persistem até os dias atuais, o que de alguma maneira é um grande feito para o estado de Pernambuco. Então, essa era a lógica, era que a região metropolitana pudesse jogar um papel equilibrado em relação a todo o estado de Pernambuco e que as suas experiências positivas pudessem, sim, ser replicadas para todo o estado através das novas regiões, das 11 regiões de desenvolvimento que, a partir daquele momento, passaram a incorporar a configuração territorial do estado de Pernambuco. É um trabalho importantíssimo que continua, portanto, atual, em vigência. Mas, passado esse tempo todo, Zé Arlindo, a gente precisa começar a fazer as análises. E aí, logo mais também, nós vamos entrar em outro ponto aqui que muito já foi falado no nosso giro metropolitano, que é esta necessidade de voltar a discutir, de atualizar, de como os governos e as gestões municipais estão encarando esse assunto. Agora, quando a gente olha para essa região metropolitana de 2025, professor, o que é urgente? O que precisamos discutir? Natália, a Amélia fez uma configuração histórica muito bem feita e o que você pergunta, o que é que precisamos discutir? A primeira coisa é voltar a ter uma noção estratégica do planejamento. O planejamento, ele não é uma intuição de um governante. Um momento que a imprensa pauta, uma crise que acontece, ele é um processo permanente. Ou deveria ser. Deveria ser. Por exemplo, permanente em que você tem começo, meio, fim e continuidade. O que nós temos, por exemplo, o que é que faltou nos últimos anos? Faltou esse conceito permanente de planejamento. Isso acontece no transporte, acontece na própria configuração do espaço. Não é que os fatos... tem havido progresso, tem feito coisas, mas falta essa estratégia. Por exemplo, o CONDERM, o CONDERM reunia todos os prefeitos metropolitanos, da região metropolitana, todos os grandes projetos sendo discutidos aqui. Vou dar um exemplo. O risco dos morros. Sim. Foi um projeto assumido pelos prefeitos todos, pela bancada de Pernambuco Federal, que trouxe o recurso, e a FIDEM fez uma distribuição dos riscos, e esse dinheiro foi distribuído não de acordo com o deputado, mas foi distribuído com as necessidades
da região metropolitana. E foi foi um sucesso. Uhum. Diminuiu bastante as áreas de risco durante um grande período. O que é que faltou? A continuidade do planejamento. Ações continuam sendo feitas, mas falta, você não pode transformar o cidadão numa internet. Porque a internet é imediata, ela vai, você aparece, dá uma saudação à Dona Maria que está lá no Morro da Conceição, mas isso não é planejamento. Áreas, por exemplo, o PRESEIS, como é que anda o Programa de Regularização das Áreas Especiais de Interesse Social, que foi uma proposta de D. Helder Câmara. Na época, a Prefeitura assumiu a Câmara de Vereadores, continua existindo, mas você não vê a configuração dele, a evolução dele. Você não vê como é que está o fundo do PRESEIS, que recursos estão destinados ao PRESEIS. Então, a primeira coisa é isso, falta a continuidade. Por exemplo, você não pode passar um ano para reunir o CONDERM, porque perde o fio, perde o feedback. E aí, como a Amélia disse muito bem, o que se procurava era fazer com que os conceitos metropolitanos, os progressos na tecnologia metropolitana fossem incorporados nas outras regiões. Sim. Espalhar isso tudo, não é? Esse planejamento. É como Caruaru. E hoje nós temos problema, por exemplo, nós temos um transporte coletivo. O Estado não conseguiu ainda incorporar o transporte intermunicipal no planejamento. E é um problema. Uma vez por outra, ele vai levando porque existe mercado e tal. Mas por exemplo, nem todas as cidades metropolitanas aderem ao sistema coletivo de transporte coletivo. Acho que tem 2 ou 3 cidades apenas. Isso é um grande problema. Recife, Camaragibe recentemente. Exatamente. Isso é um problema. Por quê? Porque falta continuidade, falta um planejamento, alguém que coordene esse processo. Claro, e aí o senhor falou sobre transporte, que é um assunto tão caro, tão importante, não é tão relevante no nosso dia a dia, mas comentava sobre isso, essa participação das cidades. Nós podemos aqui colocar vários atores, não é, doutor? Governo do Estado, prefeituras, empresários. E aí a universidade, o OAB, Instituto dos Arquitetos. Também, essa participação social. Mas e aí, como provocação, professor, a questão do momento político. Será que a política, e aí não demonizando a política que é necessária para as nossas vidas, mas o processo eleitoral e as disputas de interesses podem causar prejuízo, de certa forma, essa estratégia, essa união das cidades? Se você pegar o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, você vai encontrar a realidade disso. Não foi fácil fazer um planejamento, porque eu imagino. Um setor político achava que as ações deviam ser individualizadas. Um pouco o que aconteceu agora no orçamento federal, está entendendo? Que as pessoas acham que não importa ter um programa de governo, importa que eu leve o meu recurso para tal município e aí eu vou aparecer. Não importa se o município está precisando daquilo e o vizinho não está. Então, houve eu até estou com vontade de começar um trabalho, se a saúde me permitir, é recuperar as discussões como elas são atuais. Eu estava vendo a Câmara outro dia e as discussões aconteceram em Pernambuco dos anos 2000. Dizia assim, para que esse negócio de planejamento? Quando a CEL foi privatizada, chegou ideias assim que o governador dizia, não quero nem ouvir falar nisso. O cara disse assim, olha, não vamos planejar, assim, distribui para cada deputado um pedaço do dinheiro e ele bota onde ele quiser. Chegou a pensar isso. Claro que a cara feia do governador não permitia nem discutir essa questão, tá entendendo? Mas se ele tivesse vacilado, tinha acontecido isso, você não tinha nada, você não tinha Porto Digital, você não tinha BR-232, você não tinha a estrada do gesso, você não tinha a estrada lá, o planejamento de Petrolina, porque eles queriam dividir assim, bota lá. Quer dizer, isso é um conceito da tradição da política. Tem coisa que tem mudado? Tem, mas uma vez por outra volta a acontecer. Quer dizer, os representantes não encontram o conceito global, eles encontram as suas necessidades individuais. Isso prejudica o país, prejudica o Estado de Pernambuco. Claro.
Sem E o dúvida. próprio nome do plano, PDUI, já é Plano de Desenvolvimento Integrado, o próprio nome já diz. Quem está nos acompanhando desde o princípio percebeu a sua alegria, a sua satisfação de ter participado da formatação desse plano de desenvolvimento que está em vigor até hoje. A senhora presidiu a FIDEM de 99 a 2003. Agora, precisamos falar também, fazer esse resgate que é fundamental, mas falar do momento, das necessidades atuais, assim como o Zé Arlindo também já colocava para a gente. Muito tem se questionado, doutora, sobre a necessidade de atualização do plano. E o próprio governo do estado admite isso. Rapidamente aqui trazer uma questão, porque recentemente nós recebemos o atual presidente do CONDEP-FIDEM aqui nesse espaço, Diogo Bezerra, e ele foi questionado a respeito da atualização, da discussão. Existem prazos legais, por exemplo, você precisa mandar inclusive para a LEP, para apreciação dos deputados. E o presidente, fazendo uma projeção de datas, diz o seguinte: neste mandato, para o final de 2026, provavelmente não conseguiremos mandar para a LEP, não conseguiremos avançar nesse assunto. E eu quero que a senhora comente a respeito. Obrigada, Natália, pela abordagem que você nos traz. Veja, na realidade, naquele momento, o plano que nós fizemos, tanto para a região metropolitana do Recife, como para as demais regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco, eles eram instrumento de contemplação do PPA, para a construção do PPA, que seria, então, o plano de execução, a dotação de recursos e as obras, ações que deveriam ser desenvolvidas. Plano macro, grande. Exatamente. E ele não implicava uma aprovação pela LEP, como hoje tem-se a exigência do plano do PDUI, por conta do Estatuto da Metrópole de 2015, que prega esse instrumento, que nós endossamos completamente essa abordagem. Ou seja, fundamental que isso possa se transformar uma lei, uma normativa, e que todos possam contribuir para a sua implementação ao longo do tempo, com a inerente necessidade de reajuste, assim que as demandas, as dinâmicas sejam indutoras dessa necessidade. Então, o Metrópole Estratégica, né, que se resume neste volume que nós... Ele teria... nos dá, sim, realmente um grande contentamento repensá-lo no momento em que ele foi construído. Ele teve recursos do Banco Mundial, participaram todas as prefeituras da região metropolitana, e teve, assim, blocos muito objetivos que buscavam o cidadão metropolitano, ou seja, quais eram as demandas que eram feitas pelo cidadão metropolitano em relação à educação, saúde, habitação, segurança, o território metropolitano, que era assim, tanto um ambiente natural como um ambiente construído. Somente fazendo um parêntese, a região metropolitana do Recife teve, ao longo do seu processo, excelente contribuição na formatação de instrumentos de preservação ambiental. Isso é um legado importantíssimo que nós temos no âmbito da região metropolitana. E para os territórios metropolitanos era pensar o abastecimento d'água, esgoto, drenagem, resíduo sólido, ocupação do solo e uso do solo, questão importantíssima, circulação de transporte, projetos territoriais. E a economia metropolitana, ou seja, como a dinâmica econômica estava sendo tratada, as cadeias produtivas, como é que as cadeias produtivas, inclusive do estado de Pernambuco, dialogam com a cidade-mãe da metrópole, que é o Recife. E daí está a importância do Porto Digital, promovendo essa integração, essas inovações que nós detectamos em cada uma das cadeias produtivas dessas regiões. A capacitação para o trabalho, a geração de emprego e renda, e demais um item extremamente importante: a gestão metropolitana. Gestão metropolitana. E é nesse item que eu começaria a implementar a necessidade de que isso é fundamental. É o cidadão metropolitano representado pelo coletivo metropolitano, das cidades metropolitanas, os fóruns, essa reunião do CONDERM, que hoje tem outro nome, hoje é Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, teve essa mudança. Agora, me interrompendo, doutora, mas quando a senhora fala em gestão, quem seria o responsável por essa gestão? Pois é. Porque, por exemplo, existe o órgão, hoje está aqui intitulado como CONDEP-FIDEM. O governo do estado tem feito os movimentos, fez sim mais lá no começo do ano, quando chamou os prefeitos para discutir no mês de março, fez uma reunião. Aí a informação que a gente recebeu foi: reuniões setoriais vão acontecer, temáticas tratadas com cada prefeito e prefeita da região metropolitana dentro de áreas que são caras a eles. Exato. Por exemplo,
discutir o turismo com Ilha de Itamaracá, Sem dúvida. discutir a economia daquela Sem cidade. dúvida. Mas a senhora traz essa palavra que é um termo fundamental para o giro metropolitano, gestão. Quem deve fazer essa gestão, doutora? São os prefeitos? É o CONDEP? É a governadora? Que figura é essa? Pois é, excelente, Natália. Veja, e aí eu diria, vamos inclusive buscar referências no mundo. A Grã-Bretanha hoje, por exemplo, ela tem, se eu não me engano, 19 regiões metropolitanas. 19. Então, e não há uma regra única para cada uma das regiões metropolitanas. Tem região metropolitana que tem uma instituição específica, como se fosse um governo metropolitano, né? Outras têm fóruns temáticos, e que aí a gestão desse tema é conduzido pelo coletivo metropolitano, e outras que têm simplesmente uma ação estratégica dentro do contexto e que se precisa, então, essa organização do bloco metropolitano, das cidades que compõem o conjunto metropolitano. Na França, é mais estruturado, há uma institucionalidade. Por exemplo, há um prefeito metropolitano, e que, nesse caso, normalmente, ou geralmente, é o prefeito da cidade maior. Então, a França também tem inúmeras regiões metropolitanas. Exemplo da nossa realidade, por exemplo, seria o prefeito da cidade do Recife, Exatamente. João Campos. Nós não temos esse modelo. Sim. Nós temos, então, o órgão de planejamento, que, teoricamente, ele teria um conselho de desenvolvimento metropolitano, onde estariam representadas todas as cidades, ou no caso até o território metropolitano, porque os Fernando Noronha faz parte do contexto metropolitano, e aí nós teríamos membros, a nossa proposta, o que era o CONDERM, uma estrutura desde 1994, né, como foi estruturado. No período que nós estivemos, a elaboração do Metrópole Estratégica 2020, a gente propunha um sistema coordenado pela agência CONDEP-FIDEM de um modo mais estruturado. Teriam membros deliberativos, que seriam os prefeitos, os secretários ou titulares dos órgãos estaduais, porque as demandas vão chegar nas secretarias, Sim. Os membros consultivos, que seriam os deputados estaduais, os vereadores, e teríamos as câmaras metropolitanas. Câmaras de vereadores da cidade. Eles estariam nos membros consultivos. Somos Representantes de todas as câmaras de vereadores, de todos os municípios. Mas nós teríamos as câmaras técnicas, que aí era a universidade, vamos dizer, os expertises em cada área, para fomentar, contribuir, como é que a decisão poderia ser tomada, a decisão política baseada numa excepcional aportação técnica que pudesse embasar as determinadas propostas. Então, haveríamos a ampliação da participação da sociedade de um modo geral, eleger representantes que pudessem participar, e teríamos, então, um sistema que teria uma periodicidade de reunião, onde você traria todas essas temáticas, né, e discutiria e avançaria. Como nós comentamos, no início do século, a temática era particular. Ou seja, a BR-232 era fundamental para uma estratégia de interiorização. Hoje, as dinâmicas são outras. Claro. Então, nós percebemos no atual momento em que várias das atribuições da agência CONDEP-FIDEM foram deslocadas para a CEPLAG. Isso é muito bom saber que a proposta da regionalização é mantida. Ou seja, é um indicador de êxito que nós louvamos e reconhecemos como uma excepcional contribuição que se mantém até os dias atuais. Inclusive, essa iniciativa de se ir, mesmo que a periodicidade não seja aquela que a gente praticou, que a gente recomenda, mas há também um reconhecimento de que o planejamento participativo é base para um processo democrático de construção das necessidades que possa romper aquilo que politicamente nós temos os nossos vícios. Claro. Agora, esse modelo que foi sugerido à época, uma estrutura de responsabilidades divididas, compartilhadas. Esse modelo, em algum momento, chegou a ser adotado pela gestão, inclusive, Zé Arlindo mostra aqui, não é, toda essa estrutura, essa cadeia, aqui no livro também, tendo o gabinete do governador como esse elo central e fazendo as derivações, chegando, por exemplo, em conselhos setoriais, comitês de planejamento, câmaras temáticas. Chegou a ser adotado esse modelo? Sim, Zé Arlindo, fica à vontade. Então, é o seguinte, na nossa configuração nacional, o líder é muito importante. Claro. A gente ainda não conseguiu se desmembrar dessa categoria. Dessa figura. Dessa figura. Então,
como se o seguinte, trimestralmente havia uma reunião do CONDERM, com todos os prefeitos, mas o governador do estado, ele abria o ano e fechava o ano. A presença do governador na reunião do CONDERM era fundamental para dar responsabilidade, mostrar a importância do órgão. Uhum. Tem que ter uma sistemática, você não pode ser aleatório. Um dia que o governador, o prefeito está de bom humor, a imprensa, é fundamental, a imprensa pauta. Havia um negócio tão impressionante, até eu digo, meus amigos jornalistas que hoje estão aposentados, é que a reunião era de 3 em 3 meses. Quando passava 3 dias que a gente não convocava, tinha chovido telefone. Não vai haver reunião do CONDERM esse trimestre, não? A sociedade entendendo a importância. Cobrava. E a imprensa cobrando. Quando deixou de cobrar, desapareceu essa obrigatoriedade. Então, é muito importante isso da perenidade. Esse conceito, aliás, a Amélia teve lá no doutorado, nós não inventamos na nossa cabeça. Uhum. Quando foi o momento que as ditaduras iam desaparecendo no mundo, quando houve a queda de Franco, a morte de Franco na Espanha, esse conceito aflorou muito na Espanha. O Petzl, vários grandes sociólogos, principalmente na área de Barcelona, criaram o conceito de descentralização participativa. Nós copiamos de lá e adaptamos aqui. Eu me lembro discutindo isso com a Lavareda, com a Amélia, a gente tratando os grandes teóricos de lá. Em 85, por sinal, neste ano, 85, em novembro, vamos fazer 40 anos da primeira eleição direta nas capitais após a ditadura. É a volta do urbano para a urna. Porque as capitais, como você é muito nova, você lembra disso? Pouquinho, já estou caminhando. A ditadura, por exemplo, o governo militar, ele tirou o voto das capitais, tirou das áreas estratégicas que ele chamava, por exemplo, os portos, lá de Santos não tinha eleição, e em 85, no processo de redemocratização, aí as capitais passaram a ter o direito a voto. Eu digo, é colocar o urbano nas decisões políticas, né? Não, tinha voto, tinha eleições no interior, mas não nas capitais. Sim. Então, nós temos agora 40 anos que isso foi implantado. É uma data muito significativa, porque todos esses conceitos, aí voltou o conceito metropolitano, conceito de voto urbano, descentralização, participação do cidadão. A Constituição brasileira, inclusive, de 88, Constituição, ela diz: o poder será exercido, literalmente, pelos órgãos de representação executivo, legislativo e pela sociedade civil organizada. Uhum. A Constituição diz isso. E diz, aí vem os conselhos, aí é obrigado, o Conselho de Saúde, alguns são regulamentados, o Conselho de Educação, moradia, e os conselhos territoriais. Sim. Tá entendendo? Por exemplo, o plebiscito é uma forma de participação direta, em último caso, o plebiscito. Mas a Constituição já consagra o modelo de descentralização e participação. Está na nossa Constituição Cidadã, de 88. Uhum. E aí o fundamental, eu volto a insistir, é a perenidade, que você criar modelos para não ficar sujeito ao individualismo, ao governador, ao prefeito. E, como eu disse, você não pode fazer... A internet é muito importante, mas você não pode fazer com que o cidadão se ache participando através de um algoritmo. Você não é um algoritmo, você é um cidadão. A chamada cidadão orgânico é aquele que participa e acompanha. Muito se fala sobre esse desenvolvimento e nós estamos falando das cidades onde moramos. Muitas pessoas estão nos acompanhando agora fora da região metropolitana, mas elas também participam desse processo porque buscam serviços aqui que estão muitas vezes localizados de forma intensa no Grande Recife. Agora a gente poderia falar sobre esse tema único exclusivamente em outro momento, né, doutora Amélia? Agora, precisamos entender, já falamos um tanto sobre o que foi, como está. Agora, o que é preciso fazer? A gente já questionou muito aqui no Giro Metropolitano, tem que atualizar, tem que fazer plano novo? O que a senhora indicaria, por exemplo, para o CONDEP-FIDEM hoje? Qual é a urgência? Tem que refazer esse plano? Natália.
Muito bom, Natália. Primeiro é aprovar o PDUI que está lá Sim. pronto, né? Mas depois eu diria que mesmo o PDUI, ele tem sua periodicidade de avaliação. Precisa ser E visto aí eu também. diria, se naquele primeiro momento, em 1999, a estratégia de interiorização nos levava a juntar FIDEM e FIAM, na sequência nós fizemos uma outra junção, desta feita o CONDEP. O CONDEP como órgão de planejamento. Então, hoje a FIDEM é um super órgão de planejamento. Ele tem tanto a capacidade de interiorizar o desenvolvimento, como ele tem a performance da pesquisa, estudo que sempre caracterizou a equipe que compõe o CONDEP. Então, nós temos uma excepcional instituição para afrontar esse desenvolvimento do estado de E é Pernambuco. importante que a população saiba disso, Saiba doutora. disso, exatamente. Encontramos ali uma equipe técnica espetacular. Obviamente que temos um processo de esvaziamento, aposentadorias, não reposição, etc., ou até reposição mais recente, mas nós temos, sim, uma excelente oportunidade para afrontar, para encarar o desenvolvimento do estado de Pernambuco através das suas regiões. E eu diria que, voltando para a nossa região metropolitana, nós temos pautas muito atuais. Nós continuamos falando de uma cidade de cerca de 4 milhões de habitantes, pertinho disso, ou seja, 96% população urbana, né? Nós estamos falando de um território de quase 3 mil quilômetros quadrados, de uma superfície de 117 quilômetros de costa, fantástica, com excepcionais oportunidades. Nós estamos falando da concentração de 42% da população de Pernambuco e 57% do seu PIB. Veja que território fantástico nós estamos debruçados. A terceira região metropolitana mais densa do país. Só perde para a de São Paulo e para do Rio de Janeiro, e bem pertinho do Rio de Janeiro, ou seja, nós estamos, sabe, ou seja, esses são indicadores atuais. E aí nós temos aí a mancha urbana. Nós temos uma mancha urbana. O que é a mancha urbana? É o tecido que se conurba, que se mistura, que eu não sei separar a Avenida Boa Viagem da avenida que vai para Jaboatão dos Guararapes, ou o vazio que chega até Olinda, ou seja, esse é o contínuo urbano, é uma mancha urbana que também vai em cima das nossas radiais, né? E nós temos cerca de 350 quilômetros quadrados de mancha urbana. E diríamos, é 12% da superfície da região metropolitana, porque nós temos vazios rurais, etc, etc. Mas que aí tem uma pequena preocupação. Os planos diretores metropolitanos apostam numa futura mancha urbana de 800 quilômetros quadrados. E como é que se infraestrutura essa mancha urbana? Como é que ela passa a ter todos os serviços urbanos demandados pelo aquele tecido que já está caracterizado e configurado? Esse é um questionamento importante que está na mesa do planejador metropolitano. Nós temos, por exemplo, apenas Fernando de Noronha tem 100% de abastecimento d'água. Nós temos abastecimento que ainda não cobre todas as cidades metropolitanas. E aí isso é realmente preocupante quando você vê que Abreu e Lima, Olinda, Recife e Paulista tem mais de 80%, mas você tem Itapissuma com menos de 50% de abastecimento d'água. Araçoiaba com um pouco mais de 25%. Isso é preocupante. Nós temos a mortalidade infantil que ainda está perto, reduz-se, mas ainda está muito perto da média do índice nacional de 12,6. Por exemplo, o Recife tem 11,68 mortos, óbitos de nascidos até um ano, em relação aos demais nascidos vivos. E nós temos a quarta posição em desigualdade de renda. Isso é muito importante ser abordado, né? Isso comparado com 20 regiões metropolitanas. Nós temos 46,7% dos domicílios sem rede geral de esgoto sanitário. 45% dos deslocamentos tardam mais de que 1h30 dentro do contexto metropolitano. Então, e a produção de habitação continua insuficiente. Mas, ao mesmo tempo, os planos diretores apostam para uma mancha urbana que nos preocupa sobre o futuro da infraestrutura que essas áreas podem tomar. E aí eu trago um dado importante, inclusive foi abordado por uma companheira nossa, trabalhou conosco também na região metropolitana, que é Sueli Jucá, uma arquiteta, e que ela desenvolveu recentemente uma tese
na Universidade de Lisboa, e que ela demonstra um dado real, isso a gente já tinha percebido lá no nosso momento, entre o ano de 2000 e 2019, a expansão urbana avança para as áreas periféricas por meio de urbanização dispersas, que são os loteamentos ofertados nos programas de governo, né, extremamente importantes e relevantes, ainda insuficientes, mas importantes. Isso vem acarretando um deslocamento e um crescimento das cidades menores em relação à capital. É o que nós constatamos agora no IBGE, no censo do IBGE de 2022, Recife perdendo população. Paulista, ou seja, se interiorizando para os outros municípios da região metropolitana. Daqui a pouco a gente já vai para as zonas da mata e na sequência, né? E aí, ou seja, e cerca de 60% dessas urbanizações recentes, que muitas chegam a dobrar, inclusive, a população existente nos municípios, elas não têm um nível de integração satisfatório. Ou seja, o que é que nós dizemos que é um nível de integração insatisfatório? É aquele em que os serviços básicos não são totalmente disponibilizados, né, na sua plenitude para que dê uma qualidade de vida a essa população. Ou seja, eu não tenho um sistema de transporte próximo da minha casa. Exatamente. Eu não tenho um supermercado. Eu preciso andar muito para levar o filho à escola. Eu não tenho uma integração do serviço. Eu não tenho um emprego perto. É bom morar naquele local. Que bom que consegui essa habitação. Mas a vida não corre junto com as minhas necessidades. Um exemplo, Natália, que uma coisa que hoje é muito problematizada no Brasil todo é o atendimento a creches. Sim. O Brasil como um todo, ele tem 30 e poucos % de atendimento. O Plano Nacional de Educação previa a gente chegar agora com pelo menos 55%. Desde o primeiro governo, acho que Sarney, Lula, Fernando Henrique, só que a gente tem dificuldade de avançar. Hoje nós temos no Brasil 33%, mas nós temos cidade metropolitana que nós não temos 20% de atendimento em creches de crianças de 0 a 3 anos, que hoje não é nem... Antes era visto como uma forma das mães manterem o emprego. Hoje é visto como forma fundamental de cognição das crianças. Sim. Para preparar as crianças para o futuro. Hoje tem estudos já comprovados. Você pega um grupo de crianças que tiveram apoio de creche e grupos que não tiveram, o aprendizado dela na vida é muito... Quem teve o tempo de creche tem uma cognição ultra superior a quem não tem. Então, é uma forma de desigualdade no nascimento. Na primeira, de 0 a 3 anos. Isso é fundamental. Tem um plano de Pernambuco, parece ampliar, mas nós temos ainda de avançar, pelo menos chegar no final aí da década com 50%. 50% de atendimento, 60%. Isso é chamada... remontar a desigualdade. Nós vamos adiando a desigualdade por falta de isso que você falou. Você faz a casa lá, eu vou colocar, vai ter condições de ter uma creche aqui? Como é que vai ter a questão da escola do ensino fundamental? Um ambiente seguro, favorável, que seja saudável para as famílias, não é? Ao mesmo passo em que... Ao mesmo tempo a pessoa quer, porque a moradia é fundamental. Claro. E aí, por vezes... Qualquer pessoa, desde a minha geração, que é uma geração muito antiga, mas hoje, mesmo se você fizer uma pesquisa, quais são suas aspirações maiores? Tem duas. Ter uma casa e ter os filhos educados. Sim. E é o básico, não é, que os governos, que as gestões precisam oferecer. E, gente, para que o ouvinte também entenda, existe um plano macro, como já foi colocado aqui, esse plano que foi estruturado. Eu vou utilizar aqui anos 2000, para que a gente possa sintetizar. Mas existe, por exemplo, doutor, esse PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana. Tem alguns anos, poucos anos, inclusive na gestão anterior ao que consta do governador Paulo Câmara, em que esse plano ele foi observado. Perfeito. Mas esbarrou, segundo informações que temos, claro, e que vamos colhendo ao longo da caminhada, em alguns pontos para essa avaliação mais minuciosa na Alep, como, por exemplo, a participação dos municípios. A participação, qual é o peso de cada cidade? É pelo seu PIB? É pela sua população? Só que essa discussão está emperrada, está parada e precisa avançar. Aí, seguramente, deve seguir a Constituição Federativa, por exemplo, o Senado. Falam que é injusto, mas o Senado
todos os estados São têm os três. representantes. Então, essa configuração federativa é o caminho melhor para se manter um plano metropolitano, a representação dos municípios. Claro que você pode fazer aí um contorno entre Recife, mas não pode fazer uma desproporcionalidade muito grande, porque, às vezes, o município pequeno, que tem pouca expressão numérica ou de PIB, mas ele tem necessidades maiores. Vou citar aqui Araçoiaba, que é na região metropolitana e Tá tem me 20 mil lembrando dela. habitantes. A parte, não é? Exatamente. Isso. Até porque Araçoiaba ela tem um reservatório de água fantástico para a região metropolitana. Ele é uma grande oportunidade para o Configuração futuro. tributária, né? Exatamente. Exatamente. E aí eu diria, voltando para antes da gente tecer comentários e torcer para que o PDUI seja realmente Uhum. recuperado, ou até se for o caso, voltar a ser discutido, para que essas questões sejam superadas, uma das preocupações que nós tivemos em relação ao Metrópole 2020 era exatamente colocar todos na mesa da discussão e termos sínteses, como, por exemplo, na hora que nós colocamos todos os planos diretores de Sim. cada um dos municípios, isso nos interessava em particular. Sabe, ou seja, não é porque o município mãe é o mais importante, mas como é que a mancha urbana, a proposta de uma área urbana na cidade do Recife, ela rebate com Olinda, com Abreu e Lima, com Paulista. Uma construção integrada. Uma construção integrada para o conhecimento, inclusive, isso é conhecimento. E hoje a senhora sente que existe a Eu necessidade acho que, dessa discussão? veja, eu acredito que o PDUI foi elaborado no momento, inclusive nós tivemos assim, acompanhamos Sim, sim. por interesse da área, percebemos que tem sim grandes méritos, a equipe técnica, inclusive, é uma equipe técnica extremamente valiosa e tal. Talvez, se hoje o gestor metropolitano identifica que esse é o gargalo, vamos voltar para o debate. Sabe, ou seja, quando nós temos, por exemplo, esse é um mapa, que esses são 2 encartes que compõem o Metrópole 2020, quando nós observamos aqui são os projetos temáticos, como eles se rebatem no território. Sim. Todo o território está tomado por projetos. Ou seja, importante sim que cada município ele se veja que a sua problemática foi considerada tão relevante, apesar dele ter um número de habitantes reduzido, apesar dele ter um PIB menor, mas como ele se articula e se integra e qual é o papel que ele vai desempenhar dentro desse contexto metropolitano. Ou seja, não é porque Araçoiaba tem um pequeno PIB ou tem, sabe, uma população reduzida, ela é, sim, uma cidade metropolitana. Ela é parte de um contexto metropolitano. Sua problemática é problemática da metrópole. As suas oportunidades são oportunidades da metrópole. Acho que esse é o contexto, e aí sem dúvida. O diálogo, muitas vezes, tem toda essa bagagem política que nós temos, mas, sem dúvida, sentar na mesa de negociação, abrir todos os gargalos que, por acaso, estejam existentes e sair, né, com a proposta, talvez, que possa ser ajustada a esse novo momento, nos parece fundamental e um caminho que o cidadão metropolitano, sem dúvida alguma, vai agradecer, hoje e de futuro. Eu tenho certeza que nós entregamos hoje um material de muita reflexão, história e provocação para quem nos acompanha aqui no Giro Metropolitano. Uma conversa fundamental para que nós possamos, inclusive, fazer sua retomada logo mais, entender o que está acontecendo, tendo em vista um período eleitoral que se aproxima e os avanços que são extremamente necessários. Que prazer recebê-los aqui. Quero agradecer, doutora Amélia Reinaldo. Até a próxima. Até a próxima. Prazer foi todo nosso. E agradeço imensamente pela oportunidade de revisitar toda essa temática. Confesso, eu já estava noutras praias. Ah, mas então volte logo, porque a gente vai continuar debatendo isso. Zé Arlindo, que prazer também tê-lo aqui com a gente, fazendo tantas provocações, trazendo tantas abordagens importantes. Até mais. Muito obrigado e ajudado pela sua dinâmica. Oh, meu Deus, eu estou aqui para não atrapalhar, para colaborar. Vocês que dão o show exatamente nos municiam com tanta informação. Bom, para você que esteve com a gente até agora, excelente fim de semana. Até o próximo Giro Metropolitano.